E a arquivologia foi uma das áreas mais que se aproximou da tecnologia da informação nas últimas décadas. Neste sentido, o profissional de gestão de documentos dos arquivos, o público-alvo deste estudo, frente à gama de tecnologia da gestão eletrônica de documentos, o GED, e aplicações disponibilizadas deve ser utilizada para gerir de modo eficaz e seguro as informações independente do suporte. Apesar, da atual, apesar do atual contexto onde o uso do computador é habitual, entende-se que os arquivistas, em sua maioria, não estão familiarizados com as ferramentas de gestão documental, no que tange a instalar e aplicar e utilizar recursos que possibilitam do mesmo modo. Entende-se que empregar certas tecnologias no fazer arquivística é um processo moroso e difícil, embora a informatização de diversos processos e procedimentos não seja uma solução de todos os problemas. Compreende-se que o uso de softwares para gerir de modo eletrônico os documentos pode ser um recurso de grande valia para o arquivista. Nesse sentido, esta página apresenta o software de gestão de documentos documental, o Nuxio, para uma gestão de documentos a fim de apontar características e o processo de instalação e as dificuldades encontradas no decorrer deste. Ademais, busca-se, sobre uma ótica do arquivista, regularizar e testar a empregabilidade das funções arquivísticas da ferramenta e, sobretudo, desmistificar a ideia da complexidade de alguns profissionais que possuem em relação aos softwares de gestão documental. Por fim, como resultado dessa análise, pode-se organizar um material voltado aos profissionais da área arquivística para instalação e utilização do Nexo. Cabe destacar, quanto aborda-se a temática de estudo, os requisitos de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, SIGAD, devem ser levados em conta, uma vez que são considerados balizadores de uma ferramenta de gestão documental. No entanto, o trabalho não busca analisar o software Nuxel sobre a ótica dos requisitos de um SIGAD. Propõe pelo menos um viés de análise e implementação de funções arquivísticas neste. Ainda que o SIGAD seja referência de trabalho, justifica-se pela busca de soluções que aproximem o fazer arquivístico, a TI e os pressupostos do GEAT, a gestão eletrônica de documentos arquivísticos, visto que a procura das ferramentas entendidas às funções arquivísticas é incessante. Além disso, ainda não se tem, por ora, um software de reconhecimento de frutos e requisitos preconizados pelo EARC Brasil. Nesse sentido, o estudo do Nuxel visa apresentar à comunidade arquivística mais uma solução diante de todas as existentes que auxiliem a implementação de políticas arquivísticas para documentos produzidos por meio eletrônico. E nesse trabalho justifica-se também pelo propósito de instigar o profissional arquivista, que não somente tange na aperfeiçoamento do profissional, mas também para o incentivo da produção de conhecimento, uma vez que os estudos do TED e GED ganharam uma vez de espaço em eventos em sua área de abrangência. Além disso, o arquivista, que ainda hoje é visto como um profissional que trabalha apenas com um suporte analógico enraizado na concepção que atua sobre um suporte de papel. Precisa estar atento com as novas tecnologias. À luz do que foi apresentado no momento com a aproximação da arquivologia, a TI é prescindível através de crescente das demandas de software. Entende-se que a boa parte dos arquivistas não estão aptos a empregar ferramentas do GEDS no que concerne à instalação e aplicação. De um destaque deve ser feito, por exemplo, nas dificuldades relatadas pelos arquivistas da instalação e de sistemas que requeram um servidor da web, o Inca Atom ou Arquivemática, ainda ressaltando a distinção do que o primeiro não é voltado para a gestão de documentos, e sim a descrição documental, tanto quanto é voltado para a preservação digital. A preocupação com a preservação digital e a obsolescência de arquivos e programas que armazenam as informações são fatores que chamam a atenção pelo GED. Assim, esta pesquisa pode ser identificada como uma referência de busca para contribuir
para aproximar e estreitar laços da TI com a arquivologia. Por fim, a relação de metodologia adotada para a investigação do ponto de vista de sua natureza foi considerada aplicada quanto à forma de abordagem do problema e é uma pesquisa quantitativa no que tange os seus objetivos e a pesquisa explorada. Já em relação ao procedimento técnico, considerada a bibliografia, visto que é utilizada com frequência publicada na área de gestão documental. Para a definição de softwares estudados, levou-se em conta pré-requisito a instalação do mesmo, pois diversas soluções que gerenciam documentos em meio eletrônico necessitam de outros softwares. O PHP, Action MySQL para funcionamento e também para a contribuição de escolha Nuxio. O fator deste ser fácil de instalação em relação às demais ferramentas, conforme relatado no trabalho da conclusão do curso intitulado Os Sistemas de Workflow em Arquivística, a identificação de modelos de análise de ferramentas apresentados no ano de 2010 para a orientação do pesquisador. Esse estudo abordou as ferramentas de JED, Oracle, Alfresco, Archive-Box, Knowledge Tree, Marshall e Bruder. Referencial teórico: gestão documental e produção de documentos. Após a Segunda Guerra Mundial, a produção de informação cresceu de forma avassaladora, obrigando as instituições a buscarem novas soluções para administrar o grande volume documental acumulado. Neste meio, além da arquivística e da teoria das três idades que nortearam o surgimento do conceito da gestão documental, conforme considera a gestão de documentos do conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à produção, tramitação e uso da avaliação de arquivamento na fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei Federal 8.589, de 8 de janeiro de 1991. Alguns objetos estão nos documentos destacados por Lopes, são assegurados produção de administração, a manutenção e distinção de documentos, que garantia a acessibilidade da informação quando e onde sejam necessárias avaliar a documentação de acordo com os valores estabelecidos no destino das mesmas tabelas de temporalidade, com base no conceito da gestão de documentos, apresentando a Lei Federal PAS 2005, destaca 3 fases básicas da gestão de documentos: a produção, a destinação e a utilização dessas fases. Destaca-se na produção. A produção de documentos permite a gestão de concepção de formulários, preparando a gestão para a correspondência, a gestão de informes, as diretrizes do sistema de gestão da informação aplicada em tecnologias modernas a esse processo. Santos enfatiza que a produção de um documento é decorrente da demanda administrativa ou técnica que precisa ser registrada para produzir o efeito que possa servir de comprovação para a execução desta. Sobre esta ótica, Jardim corrobora ao afirmar que a produção documental acontece na função das atividades que são desempenhadas no âmbito das organizações. Com a base dos autores acima citados, compreende-se que a produção de documentos decorre em virtude da atividade administrativa de um órgão sob o setor de organização que necessita ser registrado e comprovado para que possa ter efeito. Cruz Mendes também identifica a importância da produção documental ao salientar o seu levantamento que permite o conhecimento geral da origem funcional dos documentos, na natureza, tipologia e o valor para seu órgão produtor. Neste sentido, a aplicação da classificação documental também é variada de documento que tende a ser mais precisa. A classificação documental. A classificação de documentos arquivísticos, conforme Gonçalves, defende e é entendida como orientação intelectual física de acervos baseados numa proposta de hierarquização das informações de acordo com Russell e Couture. A classificação é a primeira etapa do tratamento para conduzir a acessibilidade do acervo documental. O objetivo da classificação é essencialmente visibilizar as funções e as atividades do organismo produtor, deixando claras as ligações entre os documentos. Sobre a Prisma, refere-se à classificação como um trabalho intelectual que estabelece classes e separa para dividir um conjunto de elementos integrados que fornecem parte de um todo. Schellenberg.
Gonçalves. Afirma-se que a classificação de documentos geralmente é traduzida nos esquemas geral da hierarquia das classes e subclasses. Aparece representada especialmente no esquema que dá seu nome de plano de classificação que deve se dar para registro de literatura brasileira. A classificação permanece dominada para o arranjo e seu instrumento é o quadro de arranjos, e assim com as classes e subclasses denomina suas séries e subséries documentais. Nos momentos de elaboração do plano de classificação deve-se ter em mente a aplicação, tendo conveniente fazer do que tem três qualidades fundamentais: simplicidade, flexibilidade e expansividade. Sobre essa ótica, o plano de classificação pode ser elaborado conforme os métodos de classificação funcional, estrutural e por assunto. Por fim, a classificação compreende Souza aparece na primeira intervenção que garante a qualidade fundamental necessária para outras incursões no universo arquivístico, tais como a avaliação e a descrição. Logo, afirma-se que o processo de classificação é um conjunto de avaliação dos pilares para a arquivística, avaliação documental. Para melhor entendimento do processo de avaliação do documento, deve apontar ao primeiro momento a teoria que norteia, e assim sendo, conforme Coutier, a teoria balizadora é chamada teoria das três idades. Rousseau e Coutier identificaram que nesta divide um ciclo divide documentos em três fases: corrente, intermediária e permanente, de acordo com a frequência de uso da identificação dos seus valores primário e secundário. Compreende-se que o ciclo da vida dos documentos é a sucessão das fases que passam por documentos, desde a sua produção até a sua destinação final, dividindo-se a vida dos documentos em três fases, bem como constituída a teoria das três idades. O arquivo corrente, conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o DBTA, Arquivo Nacional, o conjunto de documentos de tramitação, não quer que, pelo seu valor primário, é o objetivo de consultas pela entidade e o que produz, a quem compete a sua administração. O arquivo intermediário é o conjunto de originários de arquivos correntes de uso pouco frequente. E o arquivo permanente corresponde ao conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor. De acordo com Souza, para realizar-se a avaliação é necessário o reconhecimento do funcionamento da instituição, de sua estrutura administrativa e atividades que geraram os documentos. Nesse contexto, a avaliação documental consiste em identificar valores e definir prazos de guarda para os documentos e arquivos. Segundo Bernardes, deverá ser realizado paralelamente ao trabalho de classificação do momento da produção para evitar acúmulos desordenados. A função arquivística da avaliação é fundamental para o processo de gestão documental, pois define a documentação que deve ser permanente e preservada ou a quem deve ser eliminada para sua irrelevância. Sobre esta ótica, Cruz Monetti corresponde que a avaliação delimita as fontes arquivísticas de informação que serão deixadas às gerações futuras. Lopes entende-se que a avaliação começará na classificação e complementa o ato de construir a tabela de temporalidade, é ao mesmo tempo do procedimento de classificação avaliativo descritivo, a prazo de questão de valor. Nesse sentido, afirma-se que a classificação, juntamente com a avaliação, busca manter o controle sobre o acervo, impedindo que a massa documental cresça de forma desorganizada. A arquivologia é a tecnologia da informação. Considerando que hoje a arquivologia é uma das divisões que propõe a área de estudo da ciência da informação, CI, Ciências Sociais Aplicadas, SCSA e CNPq, mesmo que haja um movimento de autonomia da arquivologia em relação ao CI vinculado direta a CSA, juntamente com a biblioteconomia e museologia, ao abordar a questão da aproximação do CI à ciência da computação, o CC, que está buscando apresentar fundamentos teóricos consolidados em relação à arquivologia e à informática, bem como a Sera, 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 Sera Cevic,
A PUD propõe que a CI é composta por três principais características definidas em vetores do seu desenvolvimento e evolução interdisciplinar, que está evidentemente ligada à TI, que tem como a evolução marcada pelo desenvolvimento chamado da sociedade da informação. Nesta ótica, afirma-se que a TI é o resultado de uma relação transdisciplinar entre a CI e a CC, fruto de estreitamento de relações entre a CC e a informática. A TI caracteriza-se pela sua interdisciplinaridade e por ser um conjunto de hardware e software para o desempenho de uma tarefa de procedimentos de informações como coletar, transmitir, armazenar, recuperar, manipular e exibir os dados. Lopes. Entende-se que a principal questão a ser enfrentada para a aplicação TI é a informatização do acesso, isto é, o uso de computadores para gerir ativos e passivos de informações contidas em um suporte fotográfico ou microfilme. Nesse sentido, a tecnologia da informação resulta em um grande impacto sobre as práticas arquivísticas, visto que é uma significativa parcela dos arquivísticos domina tecnologias. Sob o prisma de caber profissionais da informação, aproxima-se da TI, uma vez que os softwares de gestão documental são predominantemente frutos de aplicação desta. A gestão arquivística de documentos digitais. Em primeiro lugar, é necessário dizer que a gestão arquivística de documentos digitais, ora intitulada na gestão eletrônica de documentos, ainda são gestões arquivísticas de documentos eletrônicos, que surgiram com a parte da TI, em busca basicamente de proceder à gestão de documentos. No princípio, a gestão eletrônica de documentos arquivísticos, GED, era abordada unicamente enquanto os sistemas sobre a ótica da GED estão sendo confundidas com o mesmo um pouco tempo atrás. Na concepção do gerenciamento eletrônico de documentos, GED era um instrumento para disponibilizar a informação digitalizada dos documentos gerados em um ambiente eletrônico, como afirma Koch. Realmente, vem buscando incorporar conceitos arquivísticos evoluindo por mero software de digitalização e de acesso que se tornam instrumentos de apoio dentro de um sistema de gerenciamento de documentos, seja ele eletrônico ou não. Com o passar dos anos, crescente produção dos documentos. Que é isso? Não é tão amarela assim não. Amarelinha? Com o passar dos anos, a crescente produção de documentos suscitou os profissionais da informação em uma preocupação com o que estava sendo gerido quanto aos documentos arquivísticos. Da mesma forma, a apreensão também residia com os em como garantir o acesso perene dos mesmos. Nesse âmbito, buscando afastar-se do JET, um novo entendimento passou a ser a delinear-se enraizado nas perspectivas de gestão sistemática do documento arquivístico, ao realizar todas as operações técnicas das gestões documental, desde a produção até a destinação final dos documentos, sobre a prisma que foi desenvolvido o EARC Brasil. Estabelecer requisitos mínimos para o SIGAD. É um conjunto de procedimentos e operações técnicas característico de um sistema de gestão arquivística de documentos processados por um computador. Pode compreender softwares particulares e um determinado número de softwares integrados, adquiridos e desenvolvidos por encomenda ou por uma combinação destas. O sucesso do SIGAD dependerá fundamentalmente da implementação prévia do programa de gestão arquivística de documentos. Compreende-se que a gestão arquivística documental digitais pode ser implementada por uma base de prerrogativas SIGADs no que tange às características de diferentes SIGADs e GEDs. Estas consistem em relações orgânicas de documentos concebidos em primeiro lugar, bem como a aplicação do ciclo de vida de documentos, e sempre são abordadas no sistema de gerenciamento eletrônico de documentos.
softwares livres. Torna-se a solução do JEDS, que necessita um grande investimento em implantação. Nesse sentido, as ferramentas desenvolvidas para software livre surgem como a solução para gerenciar a informação produzida e armazenada por meio eletrônico, conforme os preceitos que norteiam a filosofia do projeto. A informática é a questão da liberdade das pessoas, que deveriam ser libertas para usar programas de todas as maneiras, socialmente e úteis. Programas de computador diferem entre objetos materiais como as cadeias, sanduíches e gasolina, que podem ser copiados, alterados e muito mais facilmente. Essa possibilidade torna-se os programas tão úteis que cremos que os usuários da informática deveriam poder utilizar. Sobre essa ótica, afirma-se que é possível determinar que um dos maiores elementos que irão moldar o futuro da gestão de documentos é o software livre, completamente com as empresas que precisam de um sistema de flexibilidade para adaptar-se às mudanças, que possui um software que permite a customatização e a grande utilidade de maneira geral do conceito software livre refere-se a programas de computador que pode ser livremente executados, copiados, distribuídos aos estudantes, modificados e aperfeiçoados aos seus usuários. Para garantir as liberdades, todo o software livre tem como código-fonte aberto e disponível. Conforme a filosofia do projeto, existem liberdades essenciais no âmbito do software livre: liberdade de executar o programa como qualquer outro, liberdade de estudar o programa, como funcionar e mudar o código-fonte, liberdade 1. Redistribuir cópias exatas. Liberdade 2. A liberdade de melhorar o programa e tornar públicos as melhorias aos demais, de modo que toda a comunidade se beneficie. Liberdade 3. De acordo com a função de software livre, o programa SL, se os usuários têm todas as liberdades, resultados, procedimentos de instalação do software. O software Nuxio é caracterizado de acordo com o seu site por ser uma ferramenta Enterprise Container Magnetic (ECM) múltipla plataforma. O código aberto ao software ECM é a de gestão de conteúdo empresarial. São identificadas pelas empresas que envolvem com a solução do GED na prática do fato de existir as entidades oficiais que determinam a sigla ECM. O GED designa o produto e serviços provenientes dessas soluções. Não há diferença entre os termos, pois não existem regras que de fato diferenciam o GED e o ECM, conforme destaca o portal GED. Diante do exposto, entende-se que o Nuxio é um software de gestão eletrônica de documentos. O Nuxio possui uma gama de produtos e pacotes de instalação para gestão de informação que permitem síntese, difundir, armazenar, arquivar, compartilhar, buscar e pesquisar, produzir e gerenciar. Você que ficar com ponto para mim, foi eu que comprei.